Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a Vitória, aqui do canal Galha Literária e, como vocês já sabem, os que assistem, nesse canal eu falo sobre livros. Principalmente gosto de trazer resenhas dos livros que eu leio no momento. Então é uma coisa bem orgânica mesmo, sabe? É realmente gravo o que me dá na cabeça, o que me dá na telha e sem muita preparação, basicamente gosto de passar para vocês aquilo que de fato eu sinto e estou sentindo. Principalmente de livros que estão me marcando tanto, porque esse ano eu tenho lido os melhores livros da vida, gente. Esse ano está sendo um ano muito produtivo de maneira literária falando. Bem, né? Como mencionado no vídeo anterior, que se você não viu, o link está aqui na descrição, que foi um vídeo onde eu falei sobre as minhas leituras de 2026 até agora. Eu me mudei recentemente, então nós ainda não temos um cenário fixo. Na verdade, nunca tivemos, mas agora muito menos. Galera, então, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um livro que eu terminei ainda mês passado, em julho, mas que na verdade era para ter sido uma leitura 100% de junho, que eu assino a tag livros, tag inéditos para ser mais exata, e cada mês eles enviam os livros com a intenção de que nós leamos, aí a gente às vezes eu confundo espanhol com português, no mês correspondente, né? Então, em maio eles enviaram esse livro, O Gosto da Liberdade, do Alejandro Puriana, para ser um livro lido em junho. E de fato eu li bastante dele em junho, só que devido a várias questões eu só consegui terminá-lo recentemente em julho. Se não me engano, eu terminei dia 24 de julho. E é um livro grande, como vocês podem ver, ele tem 448 páginas. E, gente, é um livro de pura história. Esse é um livro que vai retratar diversos momentos da história venezuelana. Então, uma coisa que eu gosto muito e que me faz querer assinar a tag pelo resto da minha vida é essa imersão em diferentes culturas. Então, eu lembro que em abril eu li um livro que se passa no Irã, super diferente da minha cultura. E agora eu estou lendo, na verdade eu li esse livro que se passa na Venezuela, que é um país tão próximo do Brasil, mas que tem uma cultura tão diferente, né, gente? Então já começa com essa capa que eu achei belíssima. Muitas pessoas odiaram, mas eu achei genial. Inclusive veio nessa luva, né, que a tag sempre envia os livros dentro dessas jackets que eles chamam de luva. Então veio nessa. E eu achei a coisa mais linda esse complemento que deu. Para quem não sabe, isso aqui são arepas, que basicamente é uma comida típica. Ninguém sabe se da verdade é da Venezuela ou da Colômbia. Os dois países brigam entre si para ver quem tem o pódio, o título de criador da arepa. É tipo Minas Gerais com Goiás, de quem criou o uai, sabe? De quem que é o uai? Eles têm com as arepas. E é basicamente, não sei falar pra vocês o que é, eu amo. Sempre, quando eu morava fora, eu sempre comia, né? Você faz com farinha de milho, parece fubá. E aí você faz umas bolinhas, como vocês viram aqui, você pode rechear com o que você quiser, ou simplesmente comer puro, porque é muito gostoso puro também. Geralmente eu comia recheado com queijo. E é basicamente isso, gente, a massa, que é pra ser uma farinha que o livro simboliza, né? Essa farinha, e massa, sal e água. Já está, e aí você dá uma dourada ali na frigideira. Enfim, gente, esse livro, diferente de todos os livros que eu tenho falado pra vocês, ele não foi favoritado. E eu dei pra ele ali, eu ainda não sei, entre 3,5 e 4 estrelas. O que para mim é ótimo, é um livro muito bom. Ele só não foi favoritado. E tem alguns pontos que eu gostaria de comentar com vocês sobre esse livro, além de trazer uma sinopse, né? E eu acho, gente, que esse livro, ele é muito pequeno para tudo de história que ele ainda tinha para nos dar. E isso foi um fator que diminuiu bastante a nota que eu dei para ele. Basicamente, pessoal, o livro está dividido em 3 partes, em 3 períodos diferentes da história venezuelana.
Ele começa em 2002, mas é só o prólogo. Logo ele passa para 1964, que foi um período muito importante ali no governo venezuelano de transição de partido, de governo, de ideologias políticas, muitos presos políticos, muitas guerras internas ali de ideologia. Logo o livro salta novamente ele volta para 2002, né, que foi quando começou, e logo ele pula para 2012. Eu tô falando logo, mas ele é bem divididinho, tá bom, gente? O livro tem 400 páginas, umas cento e poucas páginas ali para cada parte da história, para cada período. Em 1964, nós vamos começar acompanhando o Stanislavo, que é ali aquele jovem com muitas ideologias de esquerda no caso, que nasceu em uma família muito bem de vida. Os pais então eles são médicos e ele tinha uma grande influência econômica e social. E ele decide se juntar a um grupo ideológico de esquerda para fazer ali uma diferença na política venezuelana, que era naquela época muito influenciada pelos Estados Unidos. Então eles queriam mais essa liberdade cultural, social, econômica também e tal. E ele vai para um acampamento, lá ele conhece algumas pessoas que são muito importantes para ele faz 2 grandes amigos, que é o Nuncio, não sei, o nome dele é italiano, e o Molina, principalmente. E lá também ele conhece a Emiliana. A Emiliana é uma enfermeira e também é uma guerrilheira, né? Uma guerrilheira ali, ela faz parte do movimento. Eles chamam isso de movimento. E aí nós temos também o Alfredo, que é tipo o líder desse movimento. E no começo nós vamos acompanhando ali, gente, a introdução do Stanislavo no movimento, ele vendo realidades diferentes da dele. E ele entrando nesse romance com a Emiliana, eles ali começam a namorar e tal, até que durante um problema grave que acontece, o Stanislavo, tá passando um avião, gente, eu moro de frente ao aeroporto. O Stanislavo, o Molina e o Nuncio, eles são presos e eles são levados para um outro acampamento de presos políticos, eu acho, não sei se posso falar esse termo aqui, não sei se é o termo correto no caso, não que seja proibido falar isso. Então eles são levados para esse acampamento e lá eles passam meses, muitos meses da vida deles. Eles emagrecem muito, desde que eles chegaram, eles estão com as mesmas roupas, nunca tomaram banho. Então, gente, é uma situação ali extremamente insalubre, de fato, né? Até que durante muito tempo, pensando, eles bolam um plano de fuga. E o plano de fuga seria o Stanislavo ali se passar por doente, ser levado para o hospital, que também era o mesmo hospital que a Emiliana trabalhava, e ali conseguir fugir com a ajuda dela. E isso era uma coisa que eles já tinham conversado lá muitos meses atrás no acampamento, caso isso acontecesse. Então já estava meio que acordado com a Emiliana isso. Independentemente de quem fosse, né, gente? Porque isso era uma possibilidade de acontecer, então eles já tinham isso em conta. E dá certo o plano de fuga, ele consegue escapar e ele tá ali com a cabeça de que ele vai voltar para resgatar os amigos dele. Então isso aí é a grande missão de vida dele, é resgatar os amigos. E nesse meio tempo também, a Emiliana está grávida. Então ela engravidou, obviamente, do Stanislavo, antes de ele ser preso, e quando ele volta ela já está perto de ganhar neném. E ele tá muito obcecado com a ideia de salvar os amigos, e ele ainda é altamente procurado ali em Caracas, né, pela população, pela polícia e tal, porque ele tem que voltar pra cadeia. E a Emiliana fala pra ele, olha, esquece isso, esquece sua luta, casa comigo, vamos criar nosso bebê juntos. E ele fala, não, eu vou salvar meus amigos. Então esse é o primeiro impasse do livro, essa escolha que o Stanislavo faz de não ir com a Emiliana. Então a Emiliana ela foge dele e ela acaba criando o filho, no caso a filha, que saberemos depois que é a Maria, uma das protagonistas do livro. Então ela cria a Emiliana sozinha. Não vou falar muito mais sobre o que acontece nessa fase do livro com o Stanislavo, mas acontecem várias coisas.
Então isso tudo aconteceu entre 64 e 65. E aí nós saltamos, nós não voltamos, nós vamos para 2002. O prólogo do livro, ele já começa com uma situação muito séria acontecendo em Caracas. Um menino de não lembro quantos anos, sei lá, 5 anos, ele é atacado por um tiro de uma confusão que estava acontecendo, que na verdade nem tinha a ver com política. Esse menino é justamente quem? O Eloy, que é o filho da Maria, a filha do Stanislavo, que ele não conhece. Ele só sabe que ela existe, mas ele não a conhece. Então a Maria, ela vive num bairro chamado Cotiza, que é um bairro ali em Caracas, um bairro super pobre e tal, e a Maria, ela tem que trabalhar como faxineira na casa dos outros para conseguir sustentar ela e o Eloy, porque a mãe dela, Emiliana, logo descobrimos que infelizmente já se foi. Então, ela, depois de muito rolo, muita confusão, ela consegue levar o Eloy para o hospital, ela leva ele de moto, mas estava tendo ali uma confusão política, greves e a população se juntando, gente, um rolo, né? E acontece muita confusão, ela chegou no hospital, o hospital não tem recursos, não tem médico para atender o filho dela, tá desesperado, o filho dela é a única coisa que ela tem na vida. E aí nisso ela conhece um senhorzinho de 70 e poucos anos, que é um jornalista, super influente, famoso, que está ali fazendo uma redação do que está acontecendo naquele momento, lá no hospital. E quem é o homem? Quem é o senhorzinho? O Stanislavo, que é o pai da Maria e o ex da Emiliana. Então ali no hospital o Stanislavo acaba ajudando a fazer a cirurgia do Eloy, mesmo ele não tendo conhecimento básico de medicina, faz a cirurgia do menino e tal. E aí no final a Emiliana fica sabendo que ele é o Stanislavo. E ela sabe que o nome do pai dela era Stanislavo, e ela sabia das características físicas dele, que ele é um homem branco, sardento, ruivo, e mesmo que ele já está idoso, as características dele ainda estão presentes, então ela reconhece ele logo de cara. E aí ela fica muito encucada com isso na cabeça, porque depois que o menino dela já sai de perigo, né, de vida, já não tem mais perigo, ela percebe que ela não vai ter dinheiro para cuidar dele, para comprar os remédios que ele precisava. O salário dela não ia dar, e era comer ou comprar os remédios do Eloy. Até que depois de muita conversa mental com ela mesma, ela resolve ir atrás do pai para pedir ajuda, porque ele era um homem influente na cidade. Mas acontecem umas coisas e ela não vai. Então ela nunca vai atrás do pai. E aí já vamos para a terceira parte do livro, que é em 2012. Então 10 anos depois de tudo que aconteceu. O Eloy, ele já é um jovem de 20 anos, se não me engano, né? Não sei quantos anos ele tem, não lembro, gente, a matemática aqui não é boa, mas ele já está na faculdade, para vocês terem uma ideia. E ele tem um melhor amigo, esse melhor amigo é o Willy. E o Willy, gente, ele é introduzido já na segunda parte, em 2002, tá? Ele é um menino um tanto quanto, digamos, problemático, envolvido em coisas erradas. E num momento ele convence o Eloy, na verdade ele não convence o Eloy ele se oferece para participar de um assalto com reféns, junto com o Willy, e obviamente isso dá errado. Então eles são presos. E a Maria se vê novamente perdendo o filho dela, a pessoa mais importante da vida dela, a única pessoa que ela tem. E naquela época, gente, nesse aí a gente já tá no governo do Chaves, né? Era uma época com muita confusão mesmo acontecendo, politicamente falando. O Chaves era numa época que ele estava doente, com câncer, já morrendo, então o governo estava muito instável e as prisões também estavam muito instáveis. E é uma loucura, gente, acompanhar as prisões, como era o sistema carcerário na Venezuela nessa época. Eu achei que era invenção do autor, falei, não é possível que isso está acontecendo. E gente, é real, tudo isso está acontecendo. Eu não vou dar informações para vocês sobre como é o sistema carcerário, como era, mas é coisa de louco, é sinistro, velho, juro pra vocês, sinistro. Então, a Maria se vê tentada a ir realmente ter que recorrer ao pai dela, o Stanislavo, que à época já devia aí ter seus 80 anos, né, um senhorzaço, mas que ainda continua muito ativo ali.
Enfim, gente, resumi pra vocês com alguns spoilers, mas isso já vai ter sido avisado ao começo do vídeo, sobre o que se trata O Gosto da Liberdade, do nosso querido Alejandro, que é um autor venezuelano. E, gente, esse livro é uma grande aula de história. O autor, inclusive, eu assisti uma entrevista que as meninas da TAG fizeram com ele, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, vou assistir em tempo real. Mandei perguntas pra ele respondeu. Gente, é um querido esse homem, é um querido. E muito inteligente, muito estudado. Então, ele é um homem venezuelano, de 40 e poucos anos, que se mudou para os Estados Unidos aos 20 e poucos anos de idade. Ele era filho de um jornalista, ou não sei se o pai dele está vivo ainda, não lembro ele ter mencionado nada disso. E então, temos o Stanislavo como sendo um jornalista, e o pai dele também teve problemas com a justiça por conta dos jornais dele e tal. E vemos bastante disso com o Stanislavo, né? Perguntaram para ele quais foram as inspirações que ele teve, como ele escreveu esse livro. E foi um processo muito longo a escrita desse livro. Ele conta isso, né? E basicamente foi muito estudo de história, porque é muito detalhado, gente, a história desse livro. Lembranças que ele tinha da época, né, que tudo isso estava acontecendo, principalmente do governo do Chaves, que ele conseguiu pegar o governo do Chaves, né, antes disso. E também a inspiração familiar que ele teve, né, do pai dele, jornalista, Stanislavo, jornalista. O irmão dele foi sequestrado durante um tempo, e nós sabemos que o irmão do Stanislavo, ele tem um grande problema envolvendo o irmão dele. Então, é rico, gente, esse livro é rico. Eu realmente só não dei mais estrelas para esse livro, não favoritei, porque eu queria mais. Eu sinto que as 3 partes do livro foram encerradas de maneira muito brusca, sabe? Tava acontecendo ali muita coisa interessante, pá, do nada ele corta. Sabe, gente, era sempre com gostinho de quero mais, e isso me irritou um pouco. Lo siento, Alejandro, me gustou muito tu livro, pero isso me enojou um pouquito. Assim que, gente, um livro maravilhoso, tá? Da TAG Livros, livro de junho, muito bom. Só não é perfeito, mas nem tudo será perfeito, né, gente? Tem tudo que é muito bom, significa perfeito. Assim como todos os livros da TAG que eu trago pra vocês a resenha, eu vou ler as 5 perguntas que a TAG envia na newsletter deles e comentar um pouquinho com vocês, gente. Então, a primeira pergunta é: a maior parte de O Gosto da Liberdade é intercalada entre os pontos de vista de Stanislavo e Maria. Como foi sua convivência com esses 2 personagens? Que sensações você teve nas passagens de um e de outro? Gente, eu amei a Maria. A Maria é uma personagem que, igual eu falei pra vocês, eu queria muito ter visto mais da Maria, principalmente na segunda parte do livro, sabe? Ela é uma personagem muito forte, incrível, uma mulher maravilhosa. E só voltando à questão das partes, eu realmente acho que isso aqui poderia ser facilmente uma trilogia. Realmente. Enfim. Então, eu claramente gostei de acompanhar mais a história da Maria, o arco da Maria. Eu sempre, assim, com um aperto no peito, lendo a história dela, que é uma história muito sofrida, sobre o Stanislavo, em muitas partes eu sentia ódio desse homem, apesar de também entender o lado dele. Então foi isso, gente, esse conflito da Maria. Eu nunca senti raiva da Maria, apenas admiração. Pergunta de número 2. O livro do mês traça um panorama político e social complexo que, ao longo de décadas, interfere profundamente nas escolhas morais dos personagens, definindo de forma decisiva seus caminhos pessoais. Isso aparece em vários momentos na relação de Stanislavo com seus privilégios, seu engajamento com a guerrilha e seu relacionamento com Emiliana. Na sua opinião, em que medida o turbulento contexto coletivo do país suaviza os equívocos do protagonista ao longo do enredo? Gente, eu acho que só no final. Só no final, quando ele já é um grande senhor de 80 anos. Mas não vou entrar nesse detalhe. Número 3. Emiliana, Maria e outras mulheres da trama carregam o fardo de conduzir a criação dos filhos sem a participação paterna, enquanto o fronte das disputas por poder é ocupado quase exclusivamente por homens. Que reflexões sobre a desigualdade de gênero e luta política você absorveu da narrativa?
Uma coisa vai definir o que eu absorvi, que inclusive tá no marca-páginas que eles colocaram, é uma frase do livro: se a revolução acontecer enquanto os homens cozinham e as mulheres leem, o mundo será um lugar melhor, de verdade. Então, o autor soube conduzir muito bem essa questão, eu acho, e ele trouxe mulheres muito fortes, sabe? Tanto a Maria quanto a Emiliana, que são as nossas protagonistas em determinadas partes, são mulheres extremadamente, gente, eu falo pra vocês que às vezes eu misturo muito português com espanhol. Mulheres extremamente fortes. A Emiliana, ela é mais ativa ali na política, já a Maria, ela nunca se interessou em ser ativa politicamente. Então, por muitas vezes, ela se sente uma grande inútil por nunca querer ter sido influente como a mãe. Mas eu vejo dessa forma. 4. O título do livro, combinado com o desenrolar da trama, sugere uma multiplicidade de sentidos à palavra liberdade, perseguida por personagens de diferentes espectros políticos e situações socioeconômicas. A partir dessa experiência de leitura, o que você entende por liberdade? Gente, a liberdade aqui ela pode ser interpretada de tantas maneiras, desde o começo, sabe? Primeiro a gente vê ali a liberdade de Stanislao, quando ele consegue fugir da prisão. Também, muitos anos depois, tem a liberdade do neto dele fugindo da prisão. Fugindo não, ele é solto legalmente, tá? Falei errado. Mas a liberdade, acho que ela vai muito além desse sentido de cadeia, de prisão, mas sim dos personagens se libertarem dos medos, dos traumas, do abandono, tudo que eles sofreram. E eu vejo muito essa sensação de liberdade quando a Maria finalmente perdoa o Stanislao. Então, essa liberdade vem tanto dele, ao ser perdoado, ao finalmente, no final da sua vida, receber o amor de uma filha, e da Maria, que com 40 anos conheceu o amor de um pai. Então, eu acho que a liberdade está presente principalmente nessa relação de perdão entre ambos. 5. Antes de ler este livro, quanto você conhecia sobre a história da Venezuela? Quais as particularidades de entrar em contato com essa história através da literatura, em comparação com a experiência de acompanhar o noticiário político, por exemplo? Gente, vou ser sincera com vocês. Eu era muito leiga em relação à história da Venezuela. Não conhecia muita coisa. Conhecia o fato das arepas, conhecia bastante sobre um pouco das histórias de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, e também a questão do petróleo, que é o maior produtor de petróleo do mundo, se não me engano. A influência que os Estados Unidos, infelizmente, têm sobre os venezuelanos. Conhecia mais esses aspectos, mas esse livro, como eu falei pra vocês, foi uma grande aula de história e pude conhecer muito, e eu amei, e é por isso que eu amo tanto a tag, gente, esse conhecer, sabe, que eles trazem pra gente. Bem, gente, então essa aqui foi a minha resenha, eu acho que essa foi a minha resenha mais longa que eu já trouxe pra vocês, sobre o livro O Gosto da Liberdade, do Alejandro Pudiana, e caso algum dia esse livro seja lançado no Brasil por outro meio que não a tag, eu recomendo muito que vocês leiam, gente, é um livro maravilhoso. Então é isso, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, assista aos outros, e todo o conteúdo mencionado tá aqui na descrição pra vocês o link. Um beijo e até a próxima, tchau!